Graça e paz, Igreja Batista Querigma. Mais uma noite aqui, nós estudando a palavra de Deus, o livro de Juízes. Eu, meu amigo aqui, pastor Daniel, pela qual tenho um prazer muito grande de estar aqui, vou dizer assim, um estudo, né, Daniel? Batendo um papo, um comentário sobre o livro. Amém, pastor. Poxa, é um privilégio, né? A gente está juntos numa nova plataforma, pastor. Antes era o Instagram, né, do Jovem Livre, agora a gente está no Facebook da Igreja Querigma. Que coisa chique, né? E vai ficar gravado para ir para a turma, né? Que bom. Aqueles que não conseguirem acompanhar a gente na live, vai poder em outro momento assistir e acompanhar, né? Hoje isso é uma evolução, muito legal. Legal, né, pastor? Muito legal. E o senhor, tá tudo certo, tudo na bênção? Tudo bem, graças a Deus, correria, mas faz parte, né? Essa correria faz parte. A gente quer aproveitar e pedir aí para a turma, compartilhe esse link aí o máximo possível com a turma, que possam ser abençoados. Esse ano a gente tem um tema, né, que é marcas de uma igreja saudável. Né, pastorzão? Bem lembrado. E eu me lembro que o pastor Mark Dever, um pastor norte-americano, ele falou que uma das marcas essenciais de uma igreja saudável é aquela igreja que tem uma boa teologia bíblica. Olha, que legal, né? Então, assim, a gente expande aqui, né? A ideia é compreender que o livro de Juízes, a gente tem a IBK online, que sim, tem sido uma bênção. Né, inicia Tessalonicenses. Hoje não, desculpa, pastor, foi domingo, Foi né? domingo passado. É que minha turma foi hoje. Algumas turmas foram agora quinta-feira, né? Sim, hoje, é verdade. E aí a gente está iniciando 1 Tessalonicenses e de forma profunda, né? A ideia aqui do Juiz é a gente fazer uma visão panorâmica, né? Aqui é um livro grande, riquíssimo. Grande, beleza. Show de bola, pastor. É verdade, meu amigo pastor Daniel. Beleza, o pastor Guilherme, ele tem uma mania, ele passa a mensagem ou telefone, ele diz assim: caro amigo pastor Daniel. É uma bênção esse pastorzão. Amém, é um privilégio, amém. pastor. Privilégio também, tá junto. Tá juntos. Pastor, então bora lá, Juízes. Bora, Juízes, livro maravilhoso. O que você diz, assim, no contexto geral de Juízes, antes de nós começarmos propriamente o estudo, o que você vê em relação a esse livro, assim, resumindo em poucas palavras? Pastorzão, Juízes, a gente entende que é o período mais triste da história de Israel. É onde a gente vê um povo inconstante. Se fosse resumir uma palavra, né, seria uma inconstância da nação de Israel. E mesmo assim a gente vê a misericórdia de Deus na vida do povo, nação, né? Era um povo que era assim, né? Vivia subindo e descendo, mas quando estavam lá embaixo eles clamavam ao Senhor. Deus ouvia, e restabelecia de novo a nação. Até porque uma coisa que eu acho interessante é que Deus deu aquela terra para eles. Aí, através de Josué, eles conquistam aquela área. Mas os povos que moravam ali estão ali de volta, estão ali, né, tentando tomar de novo a nação, a terra, e destituir Israel. Então, Deus sempre usava uma nação dessa para corrigir o povo, né, até o povo não ter outra opção a não ser clamar a Deus, para Deus de novo restituir a terra, ou restituir, pode dizer assim, o sossego, a paz para Israel. Sim, e Josué, me chamou muita atenção Josué, pastor, é que é um livro que fala de conquista, né, da terra prometida, mas muitas das tribos, elas não conseguiram conquistar tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. E algo que me chamou a atenção é que eles se conformaram. Conviveram com aquelas nações. E muitos daqueles povos que eram para serem, né, destruídos, eles se acostumaram ali, fizeram alguns povos até aliança, né? Verdade. E ali acabaram sendo influenciados e acabaram adorando outros deuses, né? Casaram com as filhas daquelas nações, né? Os moabitas, e vários outros, amonitas, filisteus, e ali desse convívio. Quando Josué, inclusive, antes de morrer, ele declara que há duas testemunhas, o céu e a terra estão como testemunha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo o povo disse, não, nós estamos contigo. E logo depois, constantemente, como você falou, quebravam essa aliança. Só a misericórdia de Deus, só né? Misericórdia. Só a misericórdia. O senhor vê dessa forma também? Assim, a graça, a misericórdia de Deus? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão
e de lá para cá nunca ter me desviado. Assim, claro, né? Eu sou, como homem pecador, alguém que necessita sempre da graça de Deus. Mas eu nunca me vi longe da igreja, fora da igreja, fazendo artes, né? Como posso te dizer, completamente longe de Deus. Sim, pastorzão, é isso mesmo. Então, vamos avançar? Então, vamos lá, vamos avançar. O autor, pastorzão, de Juízes. O autor, não existe um autor específico, né? Os teólogos não sabem, não existe uma prova, né, contundente dizendo quem é o autor. Mas existe o Talmud judaico que diz que é Samuel. Samuel, já o último juiz praticamente, né? Que aí a partir de Samuel começa a monarquia através do rei Saul. Então, que Samuel escreveu. Existe até um texto que corrobora. O versículo, né? Isso. O último versículo 25, que naqueles dias, nos dias dos juízes, não havia rei, dando a entender que quem escreveu já tinha um rei, que, se eu não me engano, é capítulo 21, versículo 25. Capítulo 21, versículo 25 de Juízes é a mensagem, né, que a gente vai, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai trazer no domingo. Amém. Legal, hein? Então, legal. É verdade. Ou seja, então tudo indica, né, fundamentado nesse versículo, que pode ser Samuel. Pode ser Samuel. Ou alguém ali que viveu ali naquele período, naquele né? período que já tinha o rei. Mas algo certo não tem, não né? Tem. Não tem, uma prova contundente, fulano, não tem. Beleza. O que mais, pastor? Data e período. Olha, provavelmente quem escreveu foi entre o ano 1050 e 1000 antes de Cristo, sendo que o período abrange entre 1380 e 1050, que 1050, em torno de 1050, Saul é levantado rei. Então, a abrangência de juízes, começando ali com Josué, terminando, aliás, com Josué não, com Moisés, né? Conforme você falou, sim. Moisés foi o primeiro e o grande, posso dizer assim, que iniciou toda a trajetória da conquista da Terra Prometida, saindo do Egito. Ali um líder civil, né? Sim, começou ali, civil. Né? Civil Moisés. E até um juiz mesmo, né? Com o juiz. próprio nome. Ele julgava ele ali, julgava situações ali, né? Ele julgava, verdade. Beleza. E essa faixa etária gira em torno de uns 300, 350 anos, é isso, né? 300, 350 anos. 350 mais ou menos anos isso. É esse período. Um detalhe, pastor, é que o livro de Juízes não tem uma ordem cronológica, né? Isso é legal. As narrativas, elas estão dentro desse período, né? Sim. Então, para a turma que está lendo, né, vai ler, às vezes a gente pensa que está numa ordem cronológica. Pastor, algo interessante que o pastor estava levantando, que mais tarde a gente vai falar algo sobre... Mica e ali a batalha o povo de Dan, né? A tribo de Dan. Beleza. Verdade. Contexto histórico. Vamos para o contexto histórico? Vamos lá. O contexto histórico até você já disse mais ou menos, né? Que Israel, ele entra na terra prometida, que segundo o texto lá em Abraão, mana leite e mel. Aí eu fui atrás, por que mana leite e mel? Porque quando Israel chega para conquistar aquelas terras, as cidades já estavam prontas, as casas já estavam prontas, as ruas já estavam prontas, já existia um sistema de água, estava tudo pronto. Então eles conquistaram não uma terra desértica, mas uma terra que inclusive já tinha plantações, cachos de uvas enormes. Quando os espias foram lá verificar a terra, onde 2 homens tinham que levar um cacho de uva. Então, mana leite e mel, porque estava tudo pronto. Era uma terra belíssima, com tudo nas mãos, né, para Israel somente conquistar e ocupar. Certo. E aí foi dividido, né, em Josué, a divisão, cada tribo teria uma cidade, parcela, uma né? cidade, uma área específica, e é nesse período, né, que é contado o livro de Juízes, né? Sim. Nesse início, né, nesse contexto, não é isso? Sim, aí eles entram, conquistam, Josué conquista a terra como um todo, mas pequenas parcelas ficaram para as próprias tribos conquistarem, e que em vez deles conquistarem,
eles fizeram acordos, ou cobraram impostos, ou fizeram esses outros povos de escravos, de tal forma que o livro de Juízes é conforme você disse. Ora, o povo estava lá embaixo porque estava adorando os deuses desses outros povos, e ora, Deus permitia que esses outros povos reconquistavam as suas próprias terras, subjugando Israel. Aí Israel então vinha clamar a Deus, que Deus levantava um juiz para livrar de novo Israel do jugo dessas nações. Então é um livro cíclico, né? No sentido que ora Israel está lá em cima adorando a Deus, ora está lá embaixo negando Deus. Tipo aqueles crentes montanha-russa. Tipo montanha-russa. Né? Uma hora estão lá em cima, estão com o fogo, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. É verdade. Essa inconstância, poxa, é difícil, né? É difícil, pastorzão. O que mais? O que mais o senhor tem para trazer para a gente aí do contexto histórico? Contexto histórico, o interessante também que Deus mostra através do livro de Juízes o amor que ele tem tão grande por essa nação, Israel, em que não só, né, a questão desse povo negar a Deus, adorando outros deuses, e muitas vezes era a própria geração que viu Deus trabalhar de forma extraordinária, mostrando que os outros deuses eram falsos, e aí essa mesma geração volta a cometer erros, a adorar outros deuses, e ainda assim, toda vez que eles clamavam, Deus perdoava. Deus, de novo, livravam eles dessa situação do pecado. Então, o amor de Deus é muito latente, ele é muito visível no livro de Juízes, o quanto ele quer relacionamento com o homem, o quanto ele quer ver o seu povo se relacionando somente com ele, o Deus Altíssimo, o Deus vivo. Amém, amém, amém. É isso mesmo, pastorzão. O conteúdo, né, em si do livro de Juízes, só tem algo a falar? Sim, tem ali um prólogo, né, uma introdução, que é do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3, verso 6, que é uma introdução colocando mais ou menos essa inconstância de Israel, mostrando o quanto Israel estava longe de Deus, mas que Deus estava ali para tomar, cuidar, guardar aquele povo, porque até nos momentos em que Deus mandava uma circunstância difícil, era uma forma de Deus estar agindo, de Deus estar disciplinando o seu povo. Isso também é amor. Então essa introdução até o capítulo 3 é mais ou menos um relato geral como é que estava o povo de Israel naquela época. Que começa ali com a conquista, né, da Judá, né, Judá ele conquista, né, ali a terra, e vai até essa introdução, né, esse prólogo, né, que o senhor escreveu. Sim, aí. Prólogo. Fala sobre a conquista da terra, né, e a introdução acerca dos juízes, né, o capítulo 2 fala bem sobre isso, né. Então, pastor, para a turma que está lendo, né, aí ou já leu, tem muitos irmãos que já leram essa semana aí, vale ressaltar que a gente fazia dia de segunda, aí agora a gente está na quinta. Então, a turma, a gente precisa entender que o livro de Juízes ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte, prólogo, né, que fala da conquista, né, de Judá e essa inconstância, né, da nação de Israel. Então vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6. Do 3, versículo 7 até o 16:31. 16:31 fala sobre as histórias dos juízes, né? Os juízes, a narrativa, né? E as suas ações. E a parte final. Ou a conclusão. Que são 2 histórias ali tristes, mas interessantes, né? Que narra a apostasia do povo de Israel. Que a gente descobriu, turma, olha, interessante, que não é a parte final do livro, né? Que não. Ocorreu logo no início, né? Assim, em termos cronológicos, esse final do livro, que é a história da conquista de Dan, a cidade de Laís,
E também... E a guerra, né? A guerra, a história lá dos benjamitas, em que um homem foi e... Teve a concubina violentada. Teve a concubina, né? Ela foi violada, né? Morta, abusada pela tribo de Benjamim. E aí há uma guerra em cima disso, de tal forma que a tribo de Benjamim é quase extinta. Né? Então, por que esse é o início da história? Porque nesse período final, conta também que ali estava o neto de Moisés e o neto de Arão. Finéias, os dois estavam ali. Isso. Finéias, a gente falou aqui que alguns estudiosos até indicam ele como um dos autores do livro de Deuteronômio, né? Ele tem uma parte ali sensacional que os dois ali estavam... teve uma pessoa que fez um pecado e afrontou a nação de Israel. Ele foi lá e ele cravou lá a lança no homem e na mulher. E aquilo, Deus agradou muito daquela atitude dele para guardar a santidade, né, da nação de Israel. E aí ele é citado, né? Sim. Nessa última parte, ou seja, isso ocorreu... provavelmente no início, até porque os netos de Moisés e Arão já estavam muito idosos. Sim. Eles não teriam um período desses de 300 anos para estar ainda no final do período de juízes. Então, provavelmente, foi no início. E Dan ainda estava sem uma terra específica. E aí foi a conquista de Dan na cidade de Laís, a cidade pacífica e muito rica de Laís. Ou seja, a gente pode ir, né, mais ou menos numa ordem cronológica. Se no Josué eles estavam ali conquistando a terra, né, algumas tribos estavam conquistando, então a gente pode encaixar mais ou menos no início da história de Juízes, que está no final. Exatamente, show de bola. Então, entenderam? Primeira parte, né, capítulo 1, né, ao 3, né, o 3 ao 16, a história dos juízes, e essa parte final que está no livro de Juízes, mas que cronologicamente foi no início. No início, a história, que é o do 17:1 ao 21:25. Ou seja, e algo interessante, pastor, os juízes que são levantados, eles também não seguem essa ordem cronológica, né? Não seguem essa ordem também eles ficaram como juízes em momentos até contemporâneos, né? Em alguns deles, em cidades diferentes, em tribos diferentes. Tribos né? diferentes, verdade. Vale ressaltar isso também. Beleza, pastorzão? Beleza. E aí, algo a mais? Não. Essa primeira parte aí, então, que se refere ao capítulo 1 ao 3. O que a gente pode tirar para a turma de lição, né? Para a turma que já leu, que vai ler, está lendo? Então essa aí estabelece o cenário histórico de Israel da época, né? A conquista incompleta de Canaã, que é logo o primeiro capítulo, do 1 ao 36, a repreensão de Deus, né, ao povo de Israel, que é o capítulo 2, verso de 1 a 5, e a visão geral, ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação de Israel, que é aí já o finalzinho até o versículo 6 do capítulo 3. Entendi. Essa é a introdução. O senhor tem versículos, o senhor tem alguma história desses 3, algo que dessa primeira parte, né? Algo que me chama a atenção aqui nesse primeiro capítulo, pastor, é que várias vezes se repete aqui a palavra eles não conseguiram expulsar, né? Na minha versão tá NVT, né? Aqui na revista atualizada também tá, né, essa expressão aqui, né? Eles não conseguiram expulsar os moradores ali do local, né? Ou seja, eles não foram obedientes àquilo que Deus havia falado. E aí eles pagaram um preço legal, né? Preço alto. Deus dá uma reprimenda, uma dura, uma bronca neles, já aí no capítulo 2, verso de 1 a 5. Teofania, né? Uma teofania. Jesus, né? Alguns estudiosos apontam, o senhor entende também dessa forma? Sim, Cristo ali, né? E ele está apontando para Cristo, né? No futuro. Sim. E ali, o versículo 3, do 2 ao 3, pastor, diz assim: agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês.
próprio Deus. O próprio Deus falando isso. Ó, cara, como vocês não quiseram me obedecer, agora é eu que não vou mais expulsar. E eles vão ser como agora espinho, por conta, né, de vocês. Exatamente. É interessante que até em Deus falar isso é uma forma de estar preparando o povo, né? Porque o povo desobedeceu e Deus então permite que as circunstâncias gerem a eles o conflito, a dor, né? A questão inclusive de serem prisioneiros, se tornarem escravos, mas para que eles não tenham opção e se voltem de novo a Deus. É conforme a palavra de Deus fala em Apocalipse, se eu não me engano, falando lá para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 19, que ele ama aqueles que ele repreende, aqueles que ele, literalmente, o sentido de correção, de castigo, né, da vara da correção. Vara da correção, exato. Paulo, né? Alguns dizem que ele que é o autor de Hebreus, outros não. Em Hebreus também diz, né, que Deus ele disciplina aquele quem ama. Né? Ou seja, se logo nós somos disciplinados, é que nós somos filhos e não bastardos. Não bastardos. Né? Então Deus estava fazendo isso, que é difícil de entender às vezes. E permita, né, pastor, fazer essa comparação. O povo de Israel agiu até como aquela criança que bate, que chora, faz birra, mas depois faz a mesma coisa que o pai havia ensinado. Não faz, eles choram, tá bom pai, tá bom mãe, e logo em seguida faz a mesma coisa. Que o 4 diz o seguinte, ó: quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Daí alguns anos à frente, eles já estavam de novo adorando outros deuses, levantando, né, lá os postes ídolos. Sim. Fazendo tudo que era como é que está na sua versão, pastor? O versículo 16 ao 19, que do capítulo 2, né? Do capítulo 2, que alguns falam que é o texto central de Juízes, né? A minha versão está assim, ó: então levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojavam. Contudo, não ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Forte, né? Forte. Só parou onde? No 17. 17, é o 18. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que apertavam e oprimiam. Aí, o 19, quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos de obstinação. Também daí é uma palavra, né? Forte. Obstinado, um povo duro, difícil, de dura cerviz, né? Não abaixa a cabeça, isso, não tem humildade. É verdade. Difícil, né? Difícil. Agora, também é interessante que dá-se a entender que cada juiz não era um cargo hereditário, né? Morria um, sim, e era levantado outros de tribos diferentes, de famílias diferentes, né? Às vezes tem gente que quer perpetuar a família em igreja, né, pastor? O filho, neto, bisneto, e assim vai. Apesar de o primeiro juiz ele ter sido neto de Arão, né? Que foi o Otoniel. Foi de Arão. Eles fizeram o capítulo 3, verso 7. Filho de Israel foram mal. Não, Arão não, perdão, foi Caleb, pastor, perdão. Caleb, né? Caleb, foi neto de Caleb aqui, versículo 9. Né? Então ele era neto de Caleb. O Senhor levantou-lhes um libertador que libertou Otoniel, filho de Kenaz, que é o Caleb, né, Nana? Irmão mais moço de Caleb. Mas eu fui procurar, Daniel, assim, a gente precisa falar, eu fui procurar se era esse Caleb. Só que o interessante que eu descobri que
Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Ele não era neto, desculpa, eu me confundi. Ele era sobrinho de Caleb. Sobrinho de Caleb, sobrinho. Perdão, foi eu que confundi, pastor. Aí, para finalizar essa primeira parte, pastor, aí o que ocorre? O verso 3 ou 6, capítulo 3, versículo 6, diz assim: casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Ou seja, né, ali eles, além de eles não expulsarem aqueles povos, os povos ficaram e houve casamento que o senhor falou no começo, né? E aí acabaram sendo influenciados, né? E eles tinham há pouco tempo, pessoas ali na tribo, estava ainda bem fresquinho o que Deus fez, as grandiosidades que Deus fez no Egito para livrar o povo, né? E ainda assim o povo duro. Mesmo assim o povo deixava Deus de lado e adorava deuses estranhos. Entendi, é isso mesmo. Então, essa é a primeira parte. Pastorzão, tem algo a falar dessa primeira parte aí do livro de Juízes? Não, acho que podemos passar para a narrativa. Podemos passar, então, para o primeiro juiz, né? Otiniel, que você já falou, né? Otoniel ou Otiniel? Otiniel, né? As duas, né? Os dois termos, né? Aqui também na revista e atualizada. Na revista tá Otiniel e na NVT tá Otoniel, né? Então é questão de pronúncia, né? Aí da turma. E esse camarada foi fantástico, né? Não fala muito dele não, mas o tal do Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, que dominou naquela época, Deus permitiu que dominasse Israel por 8 anos, e foi Otiniel que, sem ser a sabedoria humana, mas está no capítulo 3, verso 10, que veio sobre ele o Espírito do Senhor, que é ele que julgou, o Espírito do Senhor que julgou e deu sabedoria a Otiniel, para que fosse juiz ali naquela época. E Deus livra o povo de Israel por mais 40 anos de paz, 40 anos de tranquilidade. Sim, Otiniel, pastor, ele era sobrinho de Caleb e ele casou, né, com Axa. Axa era filha de Caleb. Filha de Caleb, ou seja, então primos, então ela era filha. Eu acho legal, o Charles Spurgeon, ele faz um sermão, tem um sermão dele, quando ele trata sobre essa mulher, Axa, né, sobre a filha de Caleb. E quando ela faz ali um pedido para o pai, quando eles estão conquistando a terra, ela desce ali do jumento, aí algo muito legal que ele tira uma lição sobre humildade. Né, de sair, né, do cavalo, né, ali de se reconhecer diante do pai, e ela faz um pedido para o pai, que ela gostaria de uma terra. Aí o pai, Caleb, oferece as fontes superiores e inferiores, né, o melhor da terra. Ou seja, o melhor da terra. E ela era esposa de Otiniel, né, que era o juiz. O primeiro, juiz, né, mencionado aqui no livro de Juízes. Legal. Ele era canhoto, né? O segundo, pastorzão, qual era? É o juiz Eude. A Bíblia não fala muito dele, né? Mas é uma história interessante, o Eude, que é o rei Eglon, né? Rei de Moabe. Fala que esse camarada ele já estava 18 anos governando sobre Israel, né? Já com a mão pesada. E Eude, que era canhoto, ele faz um tributo a esse rei, o rei Eglon. E aí o rei Eglon fica feliz com isso, ele chama então o rei Eglon no particular. Você poderia ir dentro da câmara, né? Sim, na verdade eu estava me confundindo aqui. É o Eude onde ele enfia. Aí diz que ele enfia, esconde na coxa, quer dizer, era uma espada menor. Sim, e ele enfia. Um punhal, né? Um punhal, parecia ser um grande punhal, né? Que ele enfia completamente na barriga, que diz o texto que o rei era gordo. Bem gordinho. Ponto que entrou tem algum no irmão assim que lembra? Não, aqui na igreja não tem não. E ele enfia no bucho de tal forma que até aquela parte onde segura a mão entrou tudo, né? Ele vaza cabo, né? o cabo do punhal. Na minha versão diz que cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram, né? De tão... Só que era o aposento particular do rei. Ele sai, Eude sai, tranca,
de forma que todo mundo achou que o rei estivesse dormindo. Quando foram perceber, Eude já estava com o exército de Israel descendo para invadir aí esse local lá, Moabe, né? Que inclusive Moabe, se eu não me engano, é um dos filhos incestuosos de Ló, sim, com a filha, né? Sim. É Moabe e Aminon. E aí o que ocorre, né, é que desencadeia uma guerra, né, claro, guerra, né? E aí o Senhor dá a vitória a Israel, né? Livra, né, dessa opressão, né, dos moabitas, 80 anos de paz. Depois disso vem 80 anos de paz. Sim. Aí em seguida vem um terceiro juiz, pastorzão. Sangar. 3, verso 31. Só fala um versículo dele. Isso. Que Sangar mata 600 homens filisteus com uma aguilhada de bois. O que seria aguilhada? Eu fui atrás. É uma vara comprida com ferrão na ponta, usada para conduzir os bois. Sim, é uma vara comprida. Vai para cá, boi. Aí ele para cá, daquela... Agora o camarada era bom, matou 600 homens com uma aguilhada de boi dessa aí. Show. Ferro. A quarta juíza, poxa, eu sei bem essa história. Essa aqui é grande essa história, né? Maravilhosa essa tem história. Algo relacionado, né, com a minha família. É o nome da minha filha, eu baseei, né? Tu baseou o nome da Débora, né? Nela aqui, né, nessa história. A gente orou na barriga dela, que ela foi algo excepcional, né? Geralmente eram homens, né, que eram levantados, eram juízes. Ela foi a exceção. Ela foi uma exceção. E Débora, eu brinco com a Débora, que quer dizer abelha, né? É abelha. Eu não sabia, não. Mas, pastor, rapaz, tem que até contar uma história. Me permita abrir um parênteses aqui e quebrar um gelo. Sim, a gente estava no lanche, né? A turma ali, a irmã Eri já está rindo. Tem a ver com o Levi, pastor. O Levi é esperto. E ali a gente estava no lanche, a gente brincando com o significado dos nomes e tal, aí falando, né, cada um citando, aí expondo ali o significado, aí chegamos na Débora, abelha e tal. Na hora o Levi pulou. Então me dá um pouquinho desse mel, Débora. Oh, meu Deus. Rapaz, Levi, vigia. Será que futuramente o Levi vai estar para você o que Neizinho é hoje para mim? Só Deus sabe, né, pastor? Oh, meu Deus, só Deus sabe. Será que Jesus volta antes? Rapaz, eu acho que não, hein? Tu vai sofrer, Daniel, também. Levi Jesus. Com o pé no teu sofá, com o controle na mão, mudando a TV. Pastor, você tá me deixando vermelho já, pastor. É isso que o Neizinho faz lá em casa quando chega. Já tá... Pega o controle e bota o pé no sofá. É mesmo, já dominou já. Beleza. Então, pastor, Débora foi algo interessante, que ela era uma profetisa, né? Profetiza. E aí ela profetizou ali para Baraque. O cara, não sei se ele acreditou ou ele não confiou plenamente. Ele, eu vou, mas só se você for comigo. Baraque parecia estar muito amedrontado, até porque, né, eram 20 anos que os cananeus, através do rei Jobim e o comandante lá, o chefe do exército, Sísera, estavam oprimindo demais a Israel. E aí eles tinham medo porque Sísera tinha 900 carros de ferro, que na época era um instrumento de guerra fantástico, um instrumento assim que colocava o exército superior a quem não tinha. É como se fosse hoje um carro de combate, ou como se fala aí fora, tivesse tanque, né? Então era uma ferramenta de combate que somente quem tinha naquela época eram os cananeus. Então eles tinham muito medo. Dá a entender que Baraque, ele estava com medo. E que na realidade, Débora, como profetisa, ela, usada pelo Espírito de Deus, levanta Baraque como o juiz. Sim. Mas por trás de Baraque estava ali Débora, dando força, sim, dando uma palavra, né, de ânimo. Ele que reuniu ali os líderes, né, da nação de Israel. Agora o que me chama a atenção é o versículo 9, né, o 4:9, que diz assim, Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera, né, nas mãos de uma mulher. Interessante essa parte, né? Essa parte é maravilhosa. É algo, né, também de incentivo para as nossas, né, mulheres, as mulheres aqui da nossa igreja, que ainda mais em tempos, né, pastor, assim, de
feminismo. Alguns lá fora falam que a igreja ela é meia, né, como que se dá o nome? A gente não respeita, meio machista, né? A gente não respeita muito as mulheres e prova que é totalmente o contrário, né? A gente já, nessa leitura dos livros da Bíblia, a gente tem visto vários casos de mulheres que Deus levanta. Tiveram posições importantes. Firmes, né? É fantástico. A gente fala aqui que o homem ele não é superior à mulher, são funções diferentes. Não é isso? Verdade. E aí, uma coisa que me chama a atenção também é que, na realidade, Baraque reúne 10 mil homens de Naftali e Zebulon, né, em cima do Monte Tabor, mas o conflito acontece embaixo, no Vale do Quizon. Só que... O senhor que é especialista, o senhor quer dizer aí? Tem uma coisa que, assim, rapaz, eu achei maravilhoso. Eu não achei isso na internet, eu não achei em livro nenhum, mas eu achei maravilhoso, porque... Nesse vale do rio Quizon, dá-se a entender que era seco, e já no capítulo 5, quando Débora começa a falar o cântico de Débora, lá no versículo 20, dá-se a entender que ele encheu de repente o rio, de forma que o rio ficou lameado, lamacento, ou muita água. Aí o que acontece com os carros? Os carros travam. Então, dá-se a entender que essa facilidade foi dada por Deus, e nesse mesmo cântico, né, o verso 20, se eu não me engano, do capítulo 5, ela diz que até os astros, né, se envolveram, lutaram. E aí, como o rio subiu de repente, o que ocorre? O que eu pensei? Já se sabe hoje, através da ciência, que a Lua ela tem influência grande sobre as marés, né, dos mares, e que influencia os rios, porque adentram essas marés para dentro do rio. Dá-se a entender que eles sabiam, estavam muito à frente da época, que isso é descoberto anos e bem anos depois, que é essa influência da Lua, mas que de alguma forma, tanto Débora quanto Baraque entenderam que a influência dos astros foi para que o rio se enchesse, ao ficasse lamacento o local, e os carros não andassem, ou seja, eles não conseguiram andar com os carros, os cavalos ficaram empacados e os carros também. E favoreceram muito as duas tribos, Naftali e Zebulon, a conquistarem aí os cananeus. Fantástico, aqui o versículo 22 diz assim: os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra, e não saíam do lugar. Não saíam do lugar, é isso que dá a entender. Eu achei fantástica essa parte, né? Deles conciliarem que até os astros, as estrelas cooperaram para que Císera não tivesse êxito na guerra. Ou seja, milagres, mais uma vez, né? Deus agindo, interferindo, né? Controlando a história, né? Vá que eu te garanto. Ainda que eles tenham 900 carros e aquilo era uma vantagem enorme num combate normal, Deus sempre, através da sua palavra, do poder da palavra dele, ele vai agir de tal forma que vai favorecer o seu povo. Show de bola. Poxa, muito legal. E aqui não tem para onde correr, a gente fazer aquele link com o versículo de Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, né? Maravilha, maravilhoso. Cara, amém, fantástico. Agora, fantástico. Essa mulher que você falou que mata Císera, né? Qual é o nome dela? Eu anotei aqui o nome dessa mulher. Na tenda de Jael, esposa de Éber, né? Ah, sim. E essa mulher Jael, ela pertencia ao povo do deserto, descendente do sogro de Moisés, que não tinha nada a ver com Israel, mas estavam acampados ali próximo. De tal forma que Císera e alguns outros, acredito eu, tentaram correr, porque os carros de combate, lá os carros de ferro, não estavam saindo do local. Então eles correram, porque senão iam ser mortos. E a Bíblia diz que todos foram mortos ao fio da espada, menos Císera, que fugiu para essa barraca em cumprimento de quê? Da profecia que anteriormente Débora faz, para que não houvesse orgulho da parte tanto de Baraque quanto do exército, para que soubessem que quem ganhou a guerra foi o Senhor. Amém. Não pode se ter orgulho. E usando uma mulher, né? E aí, ali, né? Coisa maravilhosa. Um contexto histórico, cultural, a gente sabe que ali os judeus, os homens
estão acima, né? Não é isso? Sim. E ali Deus usa uma mulher para darem a vitória para eles, né? Para glorificá-lo ainda mais, né? É até interessante, que me lembrei agora, Daniel, a gente vai... a última história, mas eu quero antecipar que o líder que mata os 70 irmãos para tomar posse como juiz, né, no lugar do último juiz, né? A gente vai depois tecer mais detalhes. Abimeleque, né? Isso, Abimeleque. Uma mulher joga uma pedra nele. E aí ele diz o seguinte: me mata para não dizer que uma mulher me matou. Sim. Então era algo vergonhoso demais naquela época, uma mulher tomar a frente e matar um líder, matar um homem de guerra. Isso era algo que tinha uma vergonha. O camarada, ele preferiu morrer a punhal do seu moço do que saber que ia morrer da pedrada da mulher. Então, para você ver que nessa cultura a mulher não tinha vez, mas Deus, mesmo assim, para aplacar o orgulho, aplacar essa questão de achar que foi pela minha força que conquistei a guerra, pastor. Deus vai e faz com que a mulher mate o líder do outro exército. Fantástico. Muito Jael, maravilhosa, né? essa história. Jael, a esposa de Eber, né? Esposa de Eber. Show. Isso mesmo. E algo que eu queria destacar também, pastor, é que Débora, né, capítulo 5, versículo 12, tem aquele famoso Desperta Débora. Débora. Muitas das irmãs, né, aqui da igreja já participaram aqui, que era o Desperta Débora. O senhor conhece, né? Conheceu, todo o Brasil, pelos né? filhos, né? Eles têm um As lema, mães que oram pelos né? filhos. Mães de joelhos, filhos em pé, né? Filhos em pé. Maravilhoso. Algo do tipo, eu amo né? esse trabalho. Amém, pastorzão. E aí, vamos pro próximo? É o próximo juiz, né? O o outro camarada quinto também juiz. importante, hein? Gideão. Será que o cara era medroso? 6, 7, 8. Mais uma vez, Deus mostrando que não é pela força do homem, né? É dele, né? É dele. Quer dizer, e Gideão, em si, ele não era um militar, ele era agricultor, né? O menor da terra dele, ou da família dele, e a família dele é a menor da tribo dele. De tal forma que, na realidade, Deus não quer, Ele não está interessado em pessoas capacitadas por si própria. Pessoas que têm grande conhecimento a partir do momento que não obedece a Ele. Deus está mais interessado, segundo a história, daqueles que não têm conhecimento, mas que se sujeitam ao Espírito Santo de Deus. E aí Deus vai capacitando no decorrer do trajeto. Fantástico, né? Ele, maravilhoso. Gideão era devagar demais, né? Aqui é os midianitas, né? Os midianitas cercando, e ali ele com medo. É igual aqui a gente fala com alguns desses meninos, chegam para dar uma palavra e não, meu Deus, Gideão, ele quis dar algumas desculpas, né? Também muitas, né? Muitas desculpas. Eu sou o menor da minha clã, a menor da tribo, né? E eu sou o menor da minha família. Da minha família, da minha clã, né? Agora, e algo interessante que o Senhor chama, né, o versículo 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, ó homem valente. Chama ele de valente. É um cara medroso, só Deus mesmo. Dá uma ideia assim como aquele dia. Quem? Valente eu? Como se ele estivesse olhando para trás, né? Cadê o valente? Cadê? Fantástico. E uma outra coisa que me chama a atenção de Gideão, ele entra um pouco na área da minha profissão, né? A área militar. Em que, na realidade... Esses juízes, a maioria, né, pastor? A maioria. Gideão, interessante. Ele não era militar, a entender pelo texto que ele não era um dos poucos que não eram militares. Mas que ele acaba adquirindo, pelo Espírito de Deus, conhecimento nessa área. Apesar que, para a tática de guerra, de quem vai atacar, a quem se defende, Deus mandou Gideão fazer tudo o contrário da tática normal, né? Porque, a começar, que o conglomerado não era só filisteus, né, mas eram outros povos também, de forma com que eles levantaram 135 mil homens acampados. E aí, quando você vai atacar um outro exército que já está posicionado, você tem que ir com o número 3 vezes a mais, porque vai morrer muita gente no ataque. Se você está se defendendo atrás da pedra, atrás de algum obstáculo, é mais fácil você matar do que ser morto. Sim. Mas além de Gideão já está com um número muito menor, com 32 mil homens para atacar, Deus, de novo, para quebrar o orgulho do homem, diz: olha, é muito, para que vocês não entendam que quem venceu essa guerra não fui eu,
mas vocês acham que não sejam foi o vocês. homem, né? Não foi o homem, foi o Senhor. Foi Deus. Eu estou vencendo a guerra. Sim. E aí começa a diminuir esses 32 mil para dizer, olha, quem está com medo pode ir para casa. Os medrosos, né? Aqui, né? O 22, né? Cadê? Se ainda está grande demais, desça com ele. O 7, né? Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou pela sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem tiver com medo e assustado pode deixar o monte e volte para casa. Aí 22 mil... Foram para casa e ficaram 10 mil. Ficaram 10 mil. E aí, 10 mil para atacar 135 mil é algo impossível. Menos de 10%. Né? E ainda assim Deus fala, é muito. Né? E Gideão ficou com medo, né? Tanto que manda todo aquele grupo ir à água, e aqueles que beberem a água, olhando, né? Levando a mão, a boca e olhando o que estava acontecendo, esses eram para separar. E que ficaram 300 homens. Somente 300 homens. 300. Imagine que é 300 homens para combater 135 mil. Como há poder no nosso Deus. Agora, pastorzão, qual a aplicação que de repente a gente pode tirar desse texto para hoje, para nós? Não seriam os 300 do Guilherme, não, do capitão Guilherme? Será? O que tem algumas igrejas que fazem isso, né? Os 300 de Gideão, não sei o quê, algo do tipo. Qual é a aplicação que a gente pode tirar? Eu tiro o seguinte, que e Deus é a maioria. Ah, fantástico. Você e Deus é a maioria. Fantástico. Não tem como perder, não tem como haver derrota, assim, aos olhos de Deus. Sim. Porque até mesmo o perder uma batalha, o perder um combate, quando Deus permite, é porque essa derrota aparentemente é para que quem foi derrotado possa se aproximar ainda mais de Deus, crescer ainda mais, se tornar ainda mais maduros. Porque existe no nosso decorrer da nossa trajetória cristã dificuldades, derrotas, situações que não dão certo, mas se você analisar e deixar que Deus controle a sua vida, há uma necessidade de crer que Ele sempre faz o melhor. Amém. E que isso tudo, né, essas aflições que nós passamos, é para o crescimento e aproximação dele, de Deus. Então, crer que sempre tudo que Deus faz é o melhor. Amém, amém, pastor. Eu creio também nisso. É essa lição que eu tiro, saber que entre ter uma multidão e Deus sem dúvida. Incomparavelmente. Né? Deus sem dúvida. É a lição que a gente tira, até para uma lição para a turma, né? Que de repente, né, tá lendo, né? Tem acompanhado, tá acompanhando a gente aqui, pastor, pelo Facebook, pela live. De repente você pode olhar o seu grande problema. E às vezes esse grande problema nos faz você perder a vista, mas ei, Deus é muito maior. Deus é muito maior. E lá na frente Ele tem algo melhor preparado. Amém, sempre é assim. Amém, amém. Sempre é assim. Agora, outra coisa me chama a atenção, Daniel, nesse episódio, é que quando você vai atacar, você tem que ir pela surpresa, no escuro, à noite, sem ninguém ver, em silêncio, sem mostrar nenhuma iluminação, nenhuma luz, para que os sentinelas que vão estar tomando conta do acampamento não veja que está vindo inimigo. E Deus faz com que esses 300, né, para vencer toda aquela multidão do exército filisteu, fossem fazendo barulho e luzes com tochas acesas, muito barulho. Ou seja, chamando e muitas a atenção luzes do chamando a inimigo. atenção, que é justamente o contrário de um ataque. Hoje, né, um exército que vai atacar outro tem que ter pela surpresa. Então Deus inverteu tudo, e normalmente Deus faz assim. Não adianta a gente ir pela lógica humana, que muitas vezes, se você for pela lógica humana, não vai dar certo, não vai ser conforme Deus quer, e sim pela falta de lógica humana que Deus muitas vezes manda você fazer. Amém, fantástico. Isso é maravilhoso. Fantástico, fantástico. Você que está ouvindo, entenda isso, que muitas vezes Deus vai mandar para onde você não quer ir, vai mandar para onde aparentemente é o local mais difícil, vai mandar pelo caminho mais espinhoso, mas se Deus mandou, a certeza é que Ele vai te acompanhar. Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar.
Amém, pastorzão. Beleza. Uma lição que eu queria tirar também de Gideão, já no final, ele foi um dos juízes que se destacaram e abrangeu uma das maiores partes das tribos, né? E aí a turma queriam levantá-lo como rei. Isso é legal também. A partir do 8, né? Queriam levantá-lo como rei. E ele falou, cara, nem eu, nem meu filho governaremos, mas o Senhor os governará. Vale ressaltar que nesse período Israel não tinha um rei e eles viviam uma teocracia. Ou seja, Deus diretamente governava Israel, né, por meio dos juízes, e Deus governava ali Israel. E ali eles queriam levantar Gideão, Gideão não quis, aceitou. Né, não aceitou, acho legal, né, um cara de caráter. O nosso rei continua sendo o Senhor nosso Deus. Né, algo me chamou. Legal. Só que o filho dele já, né, um bastardo. Abimeleque, né? Que era filho com a concubina, né, com a prostituta, né? E que mata os outros 70 irmãos para assumir como rei. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz, inclusive, que ele foi levantado como rei, não foi nem profeta, né? Depois dele matar. Ou seja, no fundo, o primeiro rei de Israel, então não foi Saul, foi Abimeleque, e o texto diz que ele governou por 3 anos como rei. Sim. Em que, aí que acontece aquela situação que ele mata os 70 irmãos. O texto diz que Deus faz com que o povo tenha antipatia por ele, por esse feito tão ruim, em que em situações de perseguição e de luta dele com outras tribos, uma outra família que foi lá, acontece essa situação que uma mulher joga uma pedra nele, e para que ele não venha morrer por uma pedrada de uma mulher, ele diz para o moço dele, me mata para que ninguém diga que eu morri da pedrada de uma mulher. Eu achei interessante. Aí ele é morto, né? E a Bíblia relata que foi uma forma de Deus retribuir, né? O mal, né? Que ele causou aos 70 irmãos. Aos 70 que sobra só o caçula, né? Matou. Por isso que a Bíblia é sensacional, porque ela não esconde, né? Ela não coloca as coisas só bonitinhas, né? Um cara, ele matou os 70 irmãos, né? Para querer governar, né? Com medo, né, de perder o cargo, a função, coisa do tipo. E aí o que me lembro também, pastor, é daquele versículo que diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, é o que ele vai certamente ceifará, né? Ele vai colher. Lei da semeadura, essa aí não falha. E aí, pastorzão, aí veio o próximo juiz, né? Tolá, é isso? Eu já coloquei junto, Daniel, Tolá e Jair. Tolá do 1 e ao Jair. 5, né? Sim. E esses são os próximos juízes, a Bíblia fala pouco deles. O primeiro governou 23 anos e o segundo 22 anos. Show de bola. Aí a gente vem para Jefté. Jefté é legal. Jefté. Tem algo aqui que eu tenho dúvida em Jefté. Jefté, ele é filho, né, bastardo, né? Ele é filho de Gileade, né? Um cara, né, legal, mas ele pulou a cerca, né? E as consequências, né? Aí ele essa prostituta, né, teve filho e ele criou, né, como um filho bastardo, né, bastardo, e ali causa um certo ciúme entre os irmãos. Expulsam ele de lá, né, Gileade, né, o nome do local? Sim. Gileade, e aí... Gileade era o pai, né? Gileade é o pai, e se não me engano também é o nome da cidade, né? Sim, Gileade. exato. E aí ele é expulso pelos irmãos para que ele não venha herdar as terras também do pai. Ele é expulso e ele vai embora. Ele parte. E ali é algo complicado, porque aí ele começa a chefiar um bando de desocupados, né? Desocupados, Então, aqui na Bíblia, versículo 3, 11:3 diz isso, né? Só que quando os amonitas atacam ali o Gileade, né? Os líderes mandam buscar ele de volta, né? Buscar ele. É verdade. Aí ele vai... Aí ele conquista, né? E aí ele faz aquele voto, ele é conhecido por aquele voto, né? Que ele faz. Ele inclusive, ele fala uma frase que é interessante, né? Está lá no capítulo 11, verso 27. Julgue hoje o Senhor, o juiz, entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Ele disse que é o Senhor que deveria julgar. Né? Então ele dá essa prerrogativa de novo, da liderança, não só de Israel, mas de Amon,
a Deus, que é o Senhor que realmente governa o mundo e controla a história, as circunstâncias. Aí ele fazia aquele bendito, maldito, né? Maldito voto ali, né? Que ele, se o Senhor desse vitória a ele, a primeira pessoa que ele visse, né? Ele iria sacrificar, ia fazer um holocausto. Fazer um holocausto, né? A Deus. E ali o Senhor dá a vitória a ele, ele volta e a primeira pessoa que ele vê... A filha. É a filha dele, a única filha dele. E aí, qual é a sua dúvida aí? Eu vi vários autores dizendo que ele realmente matou a sua filha. E outros autores, e eles até colocam, porque no final diz o texto que ela nunca mais teve relacionamento com ninguém. Por causa desse texto, né, alguns autores já acreditam que ela, na realidade, 38. Não foi morta, mas foi para viver para sempre junto com os sacerdotes, né? Na tenda onde Deus se manifestava. Tem essas duas linhas, né, pastor? Uma que, de fato, né, ela pediu esse tempo de 2 meses, né, para plantear, para chorar ali nos montes com as amigas. Com as amigas. E aí tem essas duas linhas, que quando ela voltou, Jefté, de fato, realizou o sacrifício, né, o holocausto, né, ou seja, matou. E isso que era abominável ao Senhor. Que era os deuses, né, daqueles povos faziam muito isso, matar. Ainda mais quando era o primeiro filho. E se eu não me engano, ela era filha única de Jefté. Filha única de Jefté. E a segunda linha, né, que o pessoal dizem que ele não matou, mas que ele não entregou ela para nenhum outro homem, e ela morreu virgem, né? Virgem. Ou seja, sem descendência. Que eu acredito que tanto um quanto o outro é algo ruim, né? Não é algo bom. Algo, né, que destruiu a família. Na verdade, acabou a linhagem ali dele, né? Acabou ali. E imagina como que deve ter ficado a mente. O tempo está acabando, John? Sim. Só isso tudo? Dá mais um tempinho, gente. Não fiquem com a gente. Compartilha esse link aí com a gente. Tem tempo? Porque a gente está no Face, né? Estamos no final já, quer dizer. Fica com a gente, não deixa a gente não. Dá uns 10 minutos aí pelo menos, John. Fica com a gente, compartilha, não deixa eu, pastor, sozinho nisso não, que o Senhor te abençoe por meio das escrituras. Vamos correr, pastorzão? E aí, o que o senhor acha? Sua visão? A turma, olha, você vai ter exclusividade de ouvir aqui uma posição, uma opinião do pastor Guilherme sobre essa posição. E depois minha também. Assim, eu vou dizer, eu acredito que eu tenho dúvidas. Né? Realmente o texto eu li várias vezes, ele não deixa claro. Mas quando ele fala que ele vai fazer um holocausto a Deus, e todo holocausto era um sacrifício, tinha que matar o animal. Né? E no caso ele fala que vai fazer um holocausto com essa pessoa. Dá a entender, no meu ponto de vista, que ele realmente matou a filha. Mas eu tenho dúvidas. Não posso dizer que foi isso que aconteceu. Talvez é uma das coisas que a gente só vai saber no céu. E eu tô com o senhor perfeitamente, né? Eu não posso, né, jogar todas as fichas, né? A gente até terça-feira estava conversando, mas eu acho também é né? Eu vou para essa linha que de fato ele matou a filha, até porque ele não reinou muito tempo, né? Ele não se passou depois de muito tempo, foi algo, né, desastroso. Que ele fez. Beleza, pastorzão, aí vamos lá, e depois vem... 3 juízes, logo de uma vez que fala pouquinho, né? Ibizan, Elon e Abdon. Show. Fala quase nada, embora se fale pouco deles, os períodos em que julgaram são 7 anos para Ibizan, 10 anos para Elon e 8 anos para Abdon, capítulo 12, do 8 ao 15. Aí sim, a gente vai agora para Sansão. Se eu não me engano, Sansão é o último. É o último juiz, e também outro que tem muito a oferecer em termos de aprendizado. Beleza. A história de Sansão é maravilhosa. O que mais chamou a atenção do senhor aí de Sansão? Primeiro, o nascimento, né, dele, milagre, né, de Deus. Ela era estéril, né? Ali o resultado de oração, né? Mais uma vez, poxa, Deus é o nosso Deus do impossível. Cara, eu creio que
A oração, né? A gente tem uma amiga, uma irmã nossa aqui da igreja, a irmã Isa, psicóloga, né? A gente fala muito sobre esse lance, né? De terapias, né? Eu acredito, eu creio, e ela confirma isso, que a oração, ela é uma terapia. Né? Você abre ali, apesar de Deus já saber, né? O que está tirando a sua paz, Deus, ele quer ouvir. E quando a gente reconhece e a gente fala isso, a gente está mostrando para Deus o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos e necessitados dele. E ali essa mulher, né, ela ora e o Senhor responde, visita ela, né? E somente 2 que foram levantados desde do ventre da mãe, né? O outro é Samuel, né, que Ana, né, declara que se ela engravidar, se ela entregar no templo, já desde garoto, criança, e ele também, né, Sansão, desde o ventre da mãe, o anjo já manda a mãe se preparar, que ela mesmo não tomasse bebida forte, porque essa criança desde o ventre era separada, né? Seria separada. Sansão só era, os irmãos gostavam de namorar um pouco, né, pastor? Sansão, ele era muito assim, para a época dele, para um nazireu, né? Nazireu era esse tipo de pessoa que era separado já desde cedo, que não podia cortar o cabelo, beber com bebida forte ou tocar em cadáveres, né? Era separado de Deus. Para o nazireu, Sansão era muito assim, saidinho, né? Muito esperto, muito para frente. Muito metido a esperto. E ele gostava das irmãzinhas de fora, né? Só gostava das filisteias, né? Apesar dos pais estarem chamando a atenção dele, ele só gostava das filisteias. E detalhe, ele gostava de ser enganado. Ele sabia que estava sendo enganado, que as mulheres viviam entregando ele em tudo que ele fazia, viviam entregando ele para os inimigos filisteus. E mesmo assim, ele continuava ali com aquela paixão, continuava ali dando ênfase a esse relacionamento que Deus não aprovava. Então me permita fazer uma aplicação ou tirar uma lição, uma lição para a turma, para os nossos Sansões aqui, pastor. A gente tem uns Sansões aqui, temos adolescentes, jovens bonitos, né? Tipo Sansão. Tô olhando para 2 ali, 2 adolescentes bonitos. 2 adolescentes presença ali de ausência. Cuidado com as filisteias. Existem meninas de Deus aqui na nossa igreja. E o que mais tem, né? Graças a Deus, meninas de Deus, meninas lindas. Então, cuidado, os nossos Sansões aí com as filisteias que surgem aí na vida. Porque não é do agrado de Deus que venhamos a se relacionar com outras pessoas que têm outro tipo de mentalidade que não seja servir a Deus. Isso é muito importante. Show. O que mais, pastorzão? Assim, de lição que a gente tira de Sansão? Tem muitas lições maravilhosas, né? Outra que, na realidade, Sansão, ele cresce através do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor sobre ele já desde criança, de forma que ele adquire uma força descomunal, algo fora do extraordinário de Deus se via na vida de Sansão. Tanto Israel quanto os filisteus sabiam que através de Sansão refletia o poder de Deus na vida deles. Ainda que hoje eu não vejo ninguém com força física descomunal, mas nós refletimos o poder de Deus em nossas vidas, através das nossas atitudes, através do nosso falar, através da forma com que se trata a esposa, os filhos, os amigos. Todo o nosso comportamento reflete o poder de Deus hoje no mundo. Amém. E no caso de Sansão, era por meio da força, né? Várias vezes o Senhor deu vitória ali usando Sansão para que o nome dele fosse exaltado, né? Naquele momento, né? Verdade. Show, pastor. E aí Sansão, ele é pego por Dalila, né? Dalila. Assim, que umas 3 vezes Deus deixou bem claro para Sansão que a ideia era descobrir a fraqueza dele para que os inimigos, os filisteus, o aprisionassem. Mas mesmo assim, Sansão teve muita autoconfiança em si mesmo. Mesmo revelando o segredo, ele achava que Deus ia livrá-lo de alguma forma. E ali caiu por terra, né? E ele caiu por terra. Mais uma vez, né? Não é na força dos seus braços, né? Não é. Às vezes Deus ele nos usa e às vezes a gente se esquece, a gente pensa
que é pela nossa força dos nossos braços, e não é, nunca será, né, pastor? Nunca vai ser. E aí, sempre é o nosso Deus. E aí, o que não entra na minha cabeça é que Dalila enganou ele, né? E os caras iam lá e ele arrebentava as cordas, né? Expulsava todo mundo, botava o povo para correr. Mas na última... se deu mal, né? Um colo, dá a entender que ele deitou no colo dela, dormiu, ela já de mansinho chamou um barbeiro ali, cortou o cabelo dele, as tranças, e dali já foi vazado os olhos. Vazado, ou seja, ele foi tirado os olhos, né? Foi tirado os olhos. Sofreu ali, mas mais uma vez, o livro de Juízes trata da misericórdia e graça de Deus, né? Que ali ele já, na prisão, ele orou ao Senhor, os cabelos cresceram, e ali ele conseguiu, né? Derrubar o templo. Derrubar o templo. Qual é o nome de quem era cultuado ali no templo? Era Dagon. Eu anotei aqui. Dagon. Templo de Dagon. Em que tinham 3.000 pessoas só na parte de cima assistindo. Embaixo tinha mais e todas as autoridades. A Bíblia diz que Sansão, ele volta à força. As duas pilastras principais, ele derruba, todo o templo cai, e ali ele mata não só ele, né? Ele morre também nessa ação, mas ele mata mais pessoas naquele momento do que em toda a sua vida anterior. Entendi, show de bola mesmo, pastorzão. Que o Senhor ele tenha misericórdia, né, das nossas vidas. E aí se conta essa história dos 12 juízes, né, que se relata no livro de Juízes. E aí a gente entra na parte final, né, que o Senhor colocou aí como conclusão, que eu coloquei aqui na minha divisão como um período de apostasia do povo de Israel. Vale ressaltar, a gente já havíamos conversado sobre isso, não representa a parte final cronológica. Eu creio que aqui o autor... Foi o início da história. Isso, ele quis dar uma ênfase, né, como é que estava Israel naquele período, né? São essas duas historinhas, né, pastor? Primeiro de Mica. Terríveis, né? Muita violência, muita morte, cortando cabeça e muita adoração de forma assim direta a outros deuses, né? O povo de Dan ali, fazendo um resumo rápido, né? O povo de Dan, mesmo sabendo que Deus era poderoso, quem era Deus, e aí ele pega a ídolos dos outros, pega sacerdote dos outros, que não tinha nada a ver com o nosso Deus, com medo, porque eles iam tentar conquistar uma outra terra e a outra história também, a história anterior é terrível, macabra, né? Dos benjamitas que pegam e levita, estupram, né? Abusam de uma concubina do levita, histórias terríveis. E ali a Bíblia relata que olha para ver como eles se distanciaram de Deus, que na verdade os benjamitas eles queriam pegar era o levita, né? Queriam pegar o levita, ter relações sexuais com o homem, o que era abominável aos olhos de Deus ali, né? E a tribo de Benjamim, era uma tribo importante. O dono, né? Ela diz de um idoso, né? Um idoso, né? Não, pelo amor de Deus, aí... Até eu coloco a minha filha para fora, que é virgem, e coloca a concubina. Dá-se a entender o texto que eles não aceitaram, eles invadem a casa e eles mesmos retiram a concubina. E a noite toda ali, eles em atos de abuso, abusam, que ela venha morrer no final da E ali desencadeou, né, interessante, né, algo, muita gente ainda não leu essa história, vai se surpreender com essa história. O levita, o que ele faz? Ele pega a mulher, ele leva para sua terra, ali ele corta em 12 pedaços, manda dá um pedaço para cada tribo, né? Em 11, né? Em 11, que menos a Benjamim, né? E ali todos se unem, né? Nem no tempo, né? Ali desde o período de Moisés, Josué, e ali eles avançam e tem uma grande guerra contra a tribo Benjamim não entrega os caras, né? Não entrega os homens. Até dá uma resposta um pouco abusada. E ali tem uma grande guerra, a tribo de Benjamim é quase extinta, né? Morreram, quanto o senhor falou? 25 mil. Sobraram só 600 homens, né? Olha, para você ter uma ideia, quase mais de 20 mil homens morreram e sobraram apenas 600 homens, né? Dá-se a entender, porque os dois primeiros combates que Israel vai contra os benjamitas,
a tribo de Benjamim vence. Sim. E aí dá-se a entender que levanta uma ira muito grande Israel, que eles saem matando os homens, mas depois que fogem, eles vencem a guerra, eles voltam para a cidade e matam inclusive mulheres e crianças. Sim. Quer dizer, eles dizimam praticamente a tribo de Benjamim, de forma com que, aí o que eu quero falar para os nossos ouvintes, os nossos irmãos, o que a ira pode fazer na vida de um homem. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que acha, não, mas isso é pouca coisa, isso não vai ter problema. Talvez aqueles homens de Benjamim não sabiam o que iria ocorrer, qual seria a consequência de abusar daquela mulher, a ponto que seria dizimado a tribo. Sim. Então temos que controlar a nossa ira, nosso ímpeto, controlar nossas emoções. É muito importante isso, não deixar que a ira se aplaque. Antes disso, ter o autocontrole e não fazer aquilo que você acha que é pouquinho, que não vai ter problema. Entendi, show, é isso mesmo, pastorzão. E aí tudo, né, porque o versículo 25, né, a gente até citou ele, né, que diz assim: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O versículo me chama a atenção, a gente domingo vai estar ministrando, né, sobre ele, mas tudo por isso, porque eles não reconheceram o Senhor como o Senhor deles, né? Show de bola. E aí a gente termina, né? E a gente termina. Pastor, incentiva a turma aí a ler a Bíblia, por que é importante? Gente, que coisa maravilhosa, a leitura da palavra de Deus. É algo que, assim, comigo, a impressão que eu tenho é que eu não estou lendo, eu não estou absorvendo em si melhor do que eu estou lendo, mas é como se Deus estivesse falando comigo. Com certeza é isso, né? Porque isso aqui a palavra de Deus, ela é viva, né, pastorzão? É isso, e ela é eficaz, ela penetra, né, nos nossos corações. E a gente quer incentivar, né, você a ler a Bíblia, ler o livro, né, de Juízes, né? Domingo a gente tem a nossa EBK, a gente está mergulhando mais ainda, né, em Tessalonicenses, e que Deus ele nos abençoe grandemente. Cara, vou pedir mais uma vez, compartilha, né, esse link, compartilha aí essa live com o máximo possível de pessoas que possam ser abençoados. E mais uma vez, leiam a Bíblia. Amém? Amém. Amém, pastorzão? Amém. Foi bom estarmos juntos. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Deus abençoe. Semana que gente. vem, quem vai estar aqui, pastor, vai ser a irmã Silvana a irmã Delba, e né? a irmã Delba. Legal. Né? As duas elas vão estar aqui. Qual é o próximo livro? A gente juntou Ruth e Esté. As duas são mulheres, pequenos, livros né? pequenininhos, né? São assim, livros pequenos, mas muito profundos. E aí a turma vai ler, né, Ruth e Esté. Amém. Beleza, gente? Que Deus nos abençoe grandemente. Obrigado, né, por vocês ficarem com a gente até uma hora dessa. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Beleza? Amém. Deus abençoe, gente. É bom estarmos juntos aí. Paz. Tchau.